em mais uma oportunidade aqui pela TV Itajubá, no meu programa chamado Olhar Ampliado. Eu trouxe para conversar comigo aqui hoje Dr. J, cardiologista, para que a gente possa falar um pouquinho sobre a saúde do coração. Como que nós podemos entender sobre um viés de saúde integral as coisas do coração? Eis aqui a oportunidade da gente falar a cardiologia como missão de vida. Como a gente pode trazer muitas vezes da nossa dor a nossa missão. Eu sou Celiano Silveira, responsável por um programa terapêutico onde eu ajudo profissionais a superar os seus obstáculos para obter resultados. Muitas vezes na nossa vida estamos num trabalho estressante, angustiante, insatisfatório, ou a gente faz aquilo que a gente ama, mas se sente muitas vezes desanimados, sobrecarregados. E isso tem um impacto direto na nossa vida do coração. O Brasil é um país que se morrem muitas pessoas de problemas cardiovasculares. E por que não a gente atuar um pouco na prevenção e promoção? Este é o meu convite para você que está aqui me acompanhando nessas redes sociais, para que a gente possa conversar junto com o cardiologista J. Por quê? Você que está chegando aqui agora, muitas das vezes, uma pergunta que lhe cabe: qual foi a última vez que você fez um exame básico de eletrocardiograma para verificar as coisas do coração? Eu, como profissional da saúde, em que já vi muitas vezes essa situação ocorrer, também passa para mim muitas vezes despercebido. Será que eu, Celiandro, cuido da minha saúde? E eu falo para você que de forma preventiva é muito mais difícil, mas eu tenho buscado, tenho procurado. Mas é um desafio porque nós temos uma questão cultural de deixar para depois algo que a gente poderia ver na prevenção. Sendo assim, você que está chegando aqui nessas redes sociais agora, pela TV Itajubá, deixa para mim o seu curtir, comente e compartilhe esse vídeo para que mais pessoas possam se chegar com isso. E assim eu quero desejar boas-vindas para você, Dr. J, muito obrigado pelo carinho de estar aqui comigo, para que a gente possa conversar com a nossa audiência sobre as coisas do coração, a cardiologia como missão de vida. Seja bem-vindo. Bom dia, Celiandro, é um prazer estar aqui. Bom dia aos acompanhantes, espectadores do programa Olhar Ampliado da TV Itajubá, aqui que o Celiandro coordena. É um prazer para a gente trazer um pouco de informação, trazer um pouco de dicas sobre a prevenção em saúde, sobre os cuidados com o coração, a máquina, né? O pessoal costuma falar que é o motor do corpo e tudo mais, e realmente a gente vai ver que tem bastante disso. Acho que o corpo tem bastante motores. A gente tem vários motores que cada um coordena uma parte do corpo, mas talvez um dos grandes, dos mestres aí seja o coração, sem dúvida. Olha, muito legal, porque a oportunidade que a gente tem aqui diante do médico especialista no coração é justamente a gente tirar algumas dúvidas relacionado a essa nossa vivência do coração, porque há muitos mitos e preconceitos relacionados a isso. Se o senhor puder também depois, ao longo da nossa conversa, ir abordando essas questões, nos ajuda também a esclarecer. Afinal de contas, eu quero contar para vocês que estão nos assistindo aqui, partilhar com o Jota também, que o meu pai, ele faleceu derivado a um problema do coração. Foi um infarto que levou ele a óbito, sendo que ele tinha outros problemas também. E o meu também, foi o coração. Olha que interessante. E aí, como que isso impactou na nossa vida lá em casa? Como que eu olho isso agora para os problemas do coração? Certo. Se o meu pai faleceu com isso, eu tenho predisposição também para sofrer algo do coração? Então, na verdade, o que a gente fala é que, assim, se Deus quiser, todo mundo vai morrer de coração. Se Deus quiser, todo mundo vai morrer de alguma coisa, de doença, uma doença crônica, que é a doença do coração. Porque a gente precisa morrer de alguma coisa. A gente vai morrer de alguma coisa. Se a gente não morrer de coração, a gente vai morrer do quê? De assassinato? A gente vai morrer por uma morte, um acidente, uma morte violenta, um câncer, alguma coisa assim? Normalmente são doenças que debilitam muito, né? E que judiam demais antes de matar. E o coração, muitas vezes, não. O coração, de repente, o coração para e pronto, acabou, o paciente morreu. Então, eu falo para os pacientes, às vezes assusta um pouco, mas eu falo, se Deus quiser, a gente vai morrer do coração, porque a gente precisa morrer de alguma coisa. E a gente morrendo do coração parece ser uma morte mais tranquila, ou uma morte menos agônica, e isso é importante, né? Em relação a essa questão, também a gente tem que levar em consideração, como você falou bem no começo, a maior parte... A principal causa de mortalidade no Brasil e fora do Brasil também, no mundo todo, já foram as doenças infecciosas.
tuberculose, lepra, sarampo, matavam muito antigamente, né? As pessoas morriam de tuberculose com 30 e poucos anos. À medida que a Revolução Industrial foi trazendo melhorias do ponto de vista sanitário, mundial, do ponto de vista econômico e tudo mais, a gente conseguiu ter acesso melhor à saúde, então a gente conseguiu ter acesso melhor a medicações e tudo mais, e hoje vacinas, antibióticos e tudo mais, acabaram que derrubaram muito a quantidade de doenças infecciosas antes da Covid, né? E como as pessoas estão ficando mais velhas, as doenças cardiovasculares passaram a ocupar a principal causa de mortalidade no mundo todo. Então hoje ainda tem uma grande maior parte das pessoas, ainda é a maior causa de mortalidade mundial, as doenças cardiovasculares e cerebrovasculares, então infarto e derrame. Esse ano em especial, nesse último ano em especial, a Covid certamente passou, a doença então infecciosa voltou a ser uma doença de cenário de mortalidade alta. Mas isso tem um ano. A doença cardiovascular mata há muito tempo, né? É a principal causa de mortalidade, pelo menos nos últimos 40 ou 50 anos. Então, hoje a gente ainda tem a doença cardiovascular como a principal causa de mortalidade no mundo todo, né? E assim, a gente fala que uma coisa que é muito importante quando a gente vai lidar são os fatores de risco. Então, os fatores de risco a gente classifica em dois tipos, aqueles que são modificáveis e aqueles que não são modificáveis. Os que não são modificáveis, como o nome já diz, a gente não consegue mudar. São a idade e a história familiar. A gente não consegue mudar a história da nossa família e a gente não consegue mudar a idade. Então, quem tem na família pai, mãe ou irmão, ou seja, parente de primeiro grau, ascendente ou descendente direto, de primeiro grau, pai, mãe, irmão ou filho, tem uma chance muito maior de ter infarto ou derrame. A gente não leva em consideração muito aqueles parentes de segundo grau. Ah, um tio, ou meu avô, o meu primo teve um problema e tal. Por quê? Porque, como doença cardiovascular é uma doença que mata muita gente, todas as famílias têm um tio, um primo, um sobrinho, um avô que morreu de coração. Então, se fosse isso, a gente ia banalizar essa questão da história familiar, achando que a história familiar não é importante. Ela é importante. E quanto mais precoce a morte familiar, então, um paciente com 40 e poucos anos que morreu de coração, aquela família ou aquele nicho, pai, mãe, irmão ou filho, tem que tomar muito cuidado porque a chance é muito grande. Então, pra gente, como você falou, seu pai falecido de doença do coração, meu pai falecido de doença do coração, a gente tem que tomar muito cuidado, porque a gente é sério candidato a ter também infarto, derrame e tudo mais. Não nessa idade agora, mas daqui a um tempo. E quanto maior a idade, maior a chance. Eu falei que não agora, se Deus quiser, não agora, mas daqui a um tempo. Quando que é esse tempo? Isso a gente não sabe. Eu posso morrer daqui a um dia, eu posso morrer daqui a um ano, eu posso morrer daqui a 20, 30 anos. A gente sabe que a chance é grande, mas não significa que vai morrer agora ou que vai morrer daqui a um ano ou 10 anos. E o que é interessante observar é que há as predisposições ao meu comportamento também, há aquilo que eu posso estar cuidando para poder não desenvolver isso. É a segunda parte daquilo que eu estava falando. Então, os fatores de risco são dois tipos. Os que a gente não muda, que são a história familiar e a idade, e os que a gente consegue mudar. Esses que a gente consegue mudar, a gente tem que tomar muito cuidado porque está na nossa mão. Como são modificáveis, esses a gente consegue controlar. Os outros a gente não consegue. A gente não consegue controlar a história familiar, como eu falei, nem a idade. Mas a gente consegue controlar o hábito de não beber, de não fumar, de fazer atividade física, de não ser sedentário, de fazer uma dieta. A gente sabe o que faz bem, a gente sabe o que faz mal, né? Então, é diminuir a quantidade daquilo que a gente sabe que faz bem, faz mal, e aumentar a quantidade daquilo que a gente sabe que faz mal. Tratar bem a pressão quando aparecer, tratar bem o colesterol quando aparecer, tratar bem o diabetes quando aparecer, evitar fazer atividade física, evitar ficar sedentário, obeso e tudo mais. Algumas dessas aí não dependem do acompanhamento médico, não depende de avaliação médica. Eu não preciso ir no médico, o médico falar para mim que eu preciso parar de fumar, não é? Eu não preciso ir no médico para alguém falar para mim que eu preciso fazer uma atividade física. Eu não preciso ir num profissional para ele me falar que eu não devo ser sedentário. Isso tudo já é mais ou menos cultural. A gente já sabe que isso tem que ser assim. De repente o médico vai só organizar e alertar para isso tudo.
Mas a gente vai precisar do acompanhamento médico, sim, para a gente ver como é que está a pressão, para a gente ver como é que estão os exames, os níveis de açúcar, que é o diabetes, os níveis de colesterol, porque tudo isso vai depender da avaliação que o médico vai fazer. Então a gente precisa sim acompanhar, como a gente já tem predisposição familiar, a gente precisa fazer os exames e identificar logo esses fatores de risco que estão na nossa mão, para a gente poder tratar eles o mais rápido possível. Por que a gente fala isso, dos fatores de risco? Porque quanto mais esses fatores de risco estão presentes, ou quanto maior a intensidade com que eles estão presentes, maior é a chance de ter infarto ou derrame. Mais rápido acelera o processo, mais grave é o infarto ou derrame quando aparece. Então, se a gente tem doença hipertensiva, eu tenho pressão alta, então agora já era mesmo, eu sou hipertenso e eu vou morrer de infarto. Não é assim. A gente pode tratar e controlar bem a pressão, porque se você tiver a pressão controlada, esse risco é menor. Se você tiver a pressão descontrolada, esse risco é maior. Então a gente tem que tratar bem a pressão, tem que tratar bem o colesterol. Inclusive o descontrole da pressão pode levar a outras doenças, né? Sem dúvida. E o principal fator de risco para as doenças cardiovasculares são a hipertensão. E a hipertensão e o diabetes. E a dislipidemia, né? Os três, ou hipercolesterolemia, o aumento do colesterol. Esses 3 fatores de risco são as principais causas de infarto ou de derrame. Mas sem dúvida que essa síndrome metabólica, como a gente chama, esses fatores de risco, eles geram outras doenças. Eles geram problemas no rim, geram problema arterial de perna, né? Pode gerar obstrução arterial de carótidas, diversas outras doenças, sim, que sem dúvida são importantes. Na nossa cultura hoje, nessa correria do dia a dia, mesmo antes da pandemia, qual é a consequência, ou há uma relação direta com um trabalho super estressante, uma angústia profissional, uma frustração? Tudo isso tem impacto de fato nas questões do coração? Tem, com certeza absoluta. Cada vez mais os trabalhos têm mostrado que aqueles pacientes que têm são mais estressados, mais ansiosos, que têm mais sobrecarga de trabalho, tanto física quanto emocional. Eles são pacientes que adoecem do coração com mais facilidade. Porque esse estresse o tempo inteiro e tal, gera uma liberação de adrenalina, uma descarga de adrenalina o tempo todo, e que faz com que o coração desses pacientes trabalhe de maneira mais sobrecarregada ao longo do tempo, ao longo dos dias e tudo mais. E isso também não é uma questão de tudo ruim. A gente fala porque essa questão da ansiedade, do estresse e tudo mais, hoje, se a gente pensar, quem que não tem? Não é? O que a gente fala sempre é que a ansiedade faz parte do dia a dia. O estresse faz parte do dia a dia. De repente é isso que é a nossa mola mestra. É isso que faz a gente acordar cedo, a gente lutar, a gente colocar o despertador para acordar, a gente ter o horário, a gente ter as obrigações e tudo mais. A gente tem que ter isso, porque senão a vida da gente fica banal, a gente não tem aspiração para correr atrás, para lutar e tudo mais. Sim. Então essa questão da ansiedade não é de tudo ruim. O que a gente fala é que todo mundo tem alguma coisa relacionada à ansiedade. Todo mundo tem algum grau de ansiedade ou deve ter alguma ansiedade. E isso tudo porque a gente está ansioso porque a gente precisa acordar cedo, porque a gente tem um problema para resolver amanhã, porque tem um filho que tem que buscar na escola, ou porque tem um filho que está indo mal na escola, ou porque está chegando próximo de uma entrevista de emprego, ou porque a gente perdeu um emprego, ou que a gente está empregado e tem uma cobrança no emprego. Então, tudo isso gera um grau ou outro de ansiedade. O que a gente precisa é estar bem com a gente mesmo, para a gente conseguir lidar com esses estímulos e essa sobrecarga, esse bombardeio que vai chegando. E a gente tem que estar bem no sentido de ser um amortecedor, porque os estímulos vão continuar chegando. E a gente precisa entender que a gente é que precisa saber lidar com tudo isso. Muitas vezes tem gente que fala para mim assim, chega no consultório e fala, doutor, não aguento minha esposa, doutor, não aguento meu marido, não está dando certo, meu casamento está muito ruim e tudo mais. Aí a pessoa separa. Passa 2, 3 meses, ela volta e fala, doutor, eu estou vivendo uma vida muito ruim, eu separei, virou um transtorno na minha vida e tudo mais. Então, a ansiedade, ela não vai acabar. Ela só vai mudar de ocasião, ela só vai mudar de motivo. Tem gente que fala para mim, chega lá, às vezes menina especialmente, né, ou mulher assim, que está próxima de casar,
que está com o casamento marcado, que está noiva, e aí chega lá com sensação de batedeira, de dor no peito, de falta de ar, de desmaio. E a gente acaba avaliando e vendo que, depois dos exames, a gente vê que isso tudo tem a ver com a ansiedade, com o grau de estresse que está passando por aquele momento. Aí ela vai e casa. Quando ela vai e casa, ela sai da casa dela, onde ela viveu a vida inteira, e vai para uma casa nova, em que ela vai ser a dona do lar. E a hora que ela vira essa dona do lar, e a mulher muito sobrecarregada atualmente com o trabalho, com as questões próprias da mulher, e não adianta que a mulher é que cuida da casa mesmo, a mulher é que manda na casa mesmo, o marido mal cuida dele, né? E a mulher que cuida do serviço dela, do serviço do marido, do pai, da mãe, do sogro, da sogra, da casa, da roupa do marido, de tudo, né? E aí ela estava noiva, ela estava estressada, ansiosa e tal. Ela casou. Aí foi para a casa dela, que é o que ela queria. Mas vai mudar a ansiedade. Ela vai voltar depois falando, doutor, minha vida está muito corrida, eu não estou dando conta, eu não estava acostumada, agora eu tenho que dar conta de marido, tenho que dar conta de casa, eu tenho que dar conta do meu trabalho, eu tenho que dar conta de um monte de coisa. Eu quero engravidar porque eu acho que um filho vai me ajudar e tal. Aí ela vai e engravida. Aí ela engravida, ela volta, doutor, melhorei, e agora eu estou grávida e tudo mais. Vai chegando perto da gestação, ela volta lá, fala, doutor, estou ficando estressada, que eu estou preocupada com o parto, eu estou ficando preocupada porque eu já ouvi falar de um monte de coisa, eu não vou saber cuidar do neném. Aí nasce o neném. Nossa, maravilha, beleza. O neném começa a crescer, volta lá e fala, doutor, estou ansiosa porque eu preciso levar minha criança na escola, meu menino não está se dando bem na escola. Então, a vida da gente vai mudando. Isso é muito comum também com o emprego. O paciente chega lá e fala para mim, doutor, a sobrecarga no trabalho está demais, eu não estou aguentando, meu chefe me cobra o tempo inteiro, os meus colegas de trabalho, eu brigo com todo mundo, tal. Eu vou pedir as contas que eu não estou aguentando. Aí pede as contas, 1 mês, 2 meses depois, acabou o dinheiro. Eu falei, e agora? Aí volta lá porque está estressado, ansioso, porque está sem emprego. Então, eu falo sempre para os pacientes o seguinte, a gente não tem que pensar que uma outra forma de vida é melhor, que estava melhor ou que vai estar melhor se eu fizer alguma coisa assim. O que a gente tem que entender é que o momento que a gente está passando é o momento que a gente tem que saber cuidar. E a gente precisa estar bem nesse momento do coração e tudo mais, porque ele é que vai dar o suporte para a gente conseguir lidar com tudo isso. Então, é muito importante que a gente esteja bem com a gente, tanto física quanto emocionalmente, para a gente conseguir lidar bem com essas situações. Isso é muito legal, porque aquilo que você traz, o Dr. Jota, é fundamental, porque não é eliminar as emoções, e sim deixá-las de maneira equilibrada dentro da nossa vida. A gente saber lidar com esses estímulos. E a gente dá uma resposta, seja para um familiar, seja para a gente mesmo, ou para um superior, ou para um subordinado no trabalho, ou para alguém, de uma maneira que a gente consiga fazer isso de maneira equilibrada. Mas para a gente fazer isso, a gente precisa estar bem com a gente mesmo. E é interessante porque muitas vezes os nossos sentimentos e emoções, como por exemplo medo, ansiedade e tantos outros, têm uma função, inclusive de sobrevivência. O nosso cérebro reptiliano, ele imediatamente já identifica algo que pode ser real ou imaginário, como medo, por exemplo, como sinal de alerta, claro, e nós temos nossas reações. E portanto, muitas vezes, no trabalho terapêutico, eu tenho visto muitos profissionais estressados, angustiados, e que querem reprimir simplesmente ou tirar de si a ansiedade ou o medo ou a angústia. Mas o trabalho é justamente integrar dentro dele a sua potencialidade, que são esses sentimentos, e ele poder conviver bem com isso. E isso o Dr. J está trazendo aqui para a gente, que tem um impacto direto na vida do nosso coração. Você que está chegando agora no nosso programa, aqui na nossa conversa, nesse bate-papo de olhar ampliado aqui, quero convidar você a dar uma curtida, comentar e compartilhar esse vídeo para que mais pessoas possam chegar também a essa nossa prosa, a esse conhecimento e de alguma maneira despertar o sentimento de se cuidar. Dr. J, saúde do coração. O que eu posso fazer de forma preventiva, de fato, que seja não mito, mas verdade, e quais são os mitos também, de que eu posso me cuidar? De fato, só cuida quem vai no cardiologista, só quem tem dinheiro, ou eu deixo para ir só depois na hora que zangar bem o trem. Como que eu posso fazer isso para mudar esse paradigma cultural da qual eu estou inserido, de que eu só vou olhar para depois da hora que a doença se estabelecer? Na verdade, o que a gente fala é que em medicina ou em saúde, especialmente na saúde cardiovascular, tudo que é feito de maneira preventiva
É muito melhor. Porque o nosso corpo, ele não é uma máquina que dá chance para a gente repetir o erro. Então, por exemplo, se a gente pega um liquidificador e ele estraga o motor, a gente leva numa loja, o cara faz um novo motor, coloca um novo motor, o liquidificador funciona normalmente. Mas vamos pegar uma coisa muito simples. Se a gente fizer um corte no braço, um machucado no braço, alguma coisa, aquela cicatriz nunca é igual ao que era antes. Você imagina que esse organismo, então, ele não dá chance para a gente de ter um segundo erro. Se isso é na pele ou em algum outro órgão mais simples, teoricamente, você imagina em órgãos mais complexos, no coração, cerebral e tudo mais. Por que eu estou falando isso? Porque se ele não dá chance para a gente ter um segundo erro, ele não dá oportunidade para a gente ter um segundo erro, a gente tem que tomar muito cuidado, porque uma vez que apareceu o primeiro erro, a cicatriz é eterna. A cicatriz é para sempre. Então a gente tem que cuidar muito bem do coração antes dele infartar. Ou a gente tem que cuidar muito bem do sistema cerebral neurológico antes de ter um AVC. Do mesmo jeito que a gente cuida da pele antes dela machucar. Porque depois se a gente cai, esfola, machuca, a cicatriz nunca mais sai. Então, isso é o cuidado de prevenção. A gente não consegue fazer um tratamento curativo, a gente não consegue fazer um tratamento reparador tão fácil quanto a gente faz numa máquina, como um liquidificador que a gente falou, ou o motor de um carro, por exemplo, ou um óculos que estraga, a gente compra outro óculos e põe na cara e funciona do mesmo jeito. Do coração, especialmente, a gente não consegue fazer esse reparo. Então a gente tem que cuidar e zelar muito dele, porque ele é o único que a gente tem. E ele não vai dar a chance da gente corrigir um erro que a gente cometeu lá atrás. Então essa prevenção que a gente chama, que é cuidar da saúde, é o que a gente precisa fazer. Todo mundo precisa fazer. É o que a gente chama de prevenção primária. Prevenção primária é prevenir um primeiro evento. Prevenir que a gente desenvolva hipertensão, prevenir que a gente desenvolva infarto, prevenir que a gente desenvolva diabetes. Então, como é que é? Com os hábitos saudáveis. A gente fazer um programa de atividade física, um programa de dieta, especialmente esses dois, além de não fumar, são os três principais. Né? E isso não envolve dinheiro. Envolve, na verdade, economia de dinheiro. Porque se a gente não fuma, a gente não gasta dinheiro com cigarro. Então, você perguntou lá atrás, só quem tem dinheiro e tal. Não, pelo contrário. Se a gente não fumar, por exemplo, a gente não gasta dinheiro com cigarro. A gente tem o ar livre, graças a Deus, de graça, com o direito de ir e vir para onde a gente quiser, nos ambientes que são públicos. Então a gente consegue fazer atividade física do jeito que a gente quiser. Hoje, em várias cidades, tem as praças ao ar livre, as academias ao ar livre, ainda que pareça que não funcione, que é uma coisa que quase ninguém liga, mas é alguma coisa. Existe uma diferença entre a pessoa que é sedentária, o atleta e a pessoa ativa. O sedentário é aquele que não faz nada. O atleta é aquele que corre, tem uma performance boa e tal. O ativo é aquele que faz uma atividade, que seja uma caminhada leve, que seja um exercício de alongamento num parque, que seja uma academia dessas ao ar livre. Então, não precisa ter dinheiro para você fazer. Basta você ter uma roupa, colocar a roupa e sair para a rua, para fazer uma caminhada, para fazer uma corrida, não depende de mais ninguém. E a terceira coisa, que é a dieta. Fazer dieta parece mais fácil do que a gente imagina. Tem gente que fala, doutor, mas eu não tenho dinheiro para ir num nutricionista, ou para ir no endocrinologista, ou para ir em alguém que vai me orientar essa dieta. Mas a gente sabe o que faz bem, a gente sabe o que faz mal. Então a gente tem que diminuir o consumo daquilo que a gente sabe que faz bem e aumentar o consumo daquilo que a gente sabe que faz mal. Mais fruta, verdura, legume, menos produto industrializado, carboidrato, menos gordura. Tudo isso ajuda. Então, também é uma forma de economia. Porque a dieta com fruta, verdura e legume é muito mais barato do que lanche, do que pizza, do que todo dia esses tipos de É uma questão cultural, dieta. né? Exato, Interessante. exato. Agora,
Quem alega o seguinte, eu não tenho dinheiro para tratar com um cardiologista porque é caro a consulta, o nutricionista é caro, não sei o que lá mais é caro. O que é caro é se manter nessa situação de vida que vai te custar a vida e quanto vale uma vida. Exatamente. Agora, você tem filho, você que está me acompanhando agora, você tem filho, se o seu filho fica doente agora, o que você faria para cuidar dele? Eu venderia tudo para cuidar do meu filho. Então o que falta para você não é dinheiro, é amor próprio. É trabalhar o amor próprio de eu poder falar assim, peraí, eu preciso desse corpo para me chegar aos 80, 90 anos. Exatamente. Se eu não zelar agora, como que eu vou chegar depois? Mas tem os desafios da vida, eu tenho que ganhar o dinheiro, eu tenho o meu trabalho, eu tenho as minhas questões. Então, o que a pessoa pode fazer de maneira simples para que ela possa, de fato, ter uma saúde do coração no melhor padrão possível dentro da realidade de cada um? As atividades físicas e a alimentação. Então, isso que o Dr. J traz para nós são dicas simples e eficazes. Então, o que eu acredito que a gente precisa desenvolver na nossa cultura, Dr. J, é algo chamado autorresponsabilidade. Por quê? É o papel de vítima, de eu colocar diante de um mundo cruel que eu não consigo realizar outras ações. Mas qual é a parte que me cabe diante da minha saúde? O que eu posso fazer com a alimentação? Quantas frutas eu tenho ingerido para me cuidar? Água. O que eu tenho bebido de água? Qual é o papel da água no coração? Ao invés de tomar um refrigerante... aí a pessoa fala, como você falou, né? Que eu não tenho dinheiro para cuidar da minha saúde, mas tem dinheiro para comprar um cigarro, por exemplo. Né? Se você contar que a pessoa que fuma, ela fuma, eu não sei, não tenho ideia de preço de cigarro, mas eu acredito que deve ser, sei lá, uns 5, 10 reais um maço de cigarro. Uma pessoa fuma um maço por dia, na semana ela gastou, se for 7, né? 7 dias, se for 5 reais, ou vamos colocar aí uma média de 10 reais, ela gastou 70 reais por semana. Ao longo do mês, dá quase 300 reais de cigarro. A consulta médica não fica nisso, e a pessoa não vai passar uma vez por mês no médico. Ela vai passar uma vez a cada 4 meses, 6 meses, mais ou menos. Então, talvez a gente precise reorganizar. Não é uma questão de falta de dinheiro, é uma questão da gente pensar o que é que a gente precisa investir e no que a gente precisa não gastar esse dinheiro, inclusive para a questão da saúde. Isso é um ponto. Um segundo ponto que eu gostaria de ressaltar, se você me permitir, eu sou, por exemplo, médico credenciado do SUS aqui em Itajubá. Então, eu faço atendimento pela Secretaria de Saúde de paciente cardiológico. Então, tem muitos pacientes do SUS aqui em Itajubá, eu tenho. Muitos pacientes que passam em consulta, e isso é uma questão da organização do sistema de saúde, que consegue pagar uma consulta cardiológica para esse paciente. Ah, doutor, mas é muito difícil, eu vou no posto, e o posto enrola e tal. Tudo bem, isso eu entendo. Porque o recurso é pequeno e a fila é muito grande. Não é uma questão de falta de vontade, de problema que a prefeitura não faz, que o governo não faz, tal. Não é. É porque o recurso é pequeno, muitas vezes ele é mal dividido, mal empregado, como a gente vê todo dia no noticiário, e a fila de gente precisando daquilo é muito grande. Então, que existe possibilidade? Existe possibilidade. Não dá para a gente usar essa desculpa, eu não tenho dinheiro, eu não tenho... Porque hoje o acesso ao médico é muito mais fácil do que antigamente era. Sem dúvida nenhuma. Então, as pessoas têm que ter a oportunidade, ou as pessoas devem buscar o que é válido e o que ela precisa fazer realmente para ela poder chegar nisso mais rápido. E o legal é a gente observar que aqui é trazer um olhar ampliado no seguinte parâmetro. É a minha prioridade diante das minhas questões. Exatamente. O que é prioritário de fato na minha vida? Muitas vezes a gente se pega vendo que o trabalho é mais prioritário que a convivência da família. Porque é tão corrido, a necessidade é tão grande que eu entro no automático. Você percebe que pacientes que estão no automático, ele tem mais propensão a desenvolver questões de problemas de coração, por exemplo? Sem dúvida, porque como a gente falou lá atrás, isso entra numa rotina estressante. Então, as pessoas têm que ter um tempo, sim, ela tem que se policiar para ter um tempo para fazer uma atividade física ao ar livre, porque isso ajuda tanto física quanto emocionalmente. A pessoa tem que ter uma oportunidade para ter um relacionamento social, um relacionamento com familiar. Elas têm que ter isso, porque isso ajuda a recarregar as energias. E a gente mora num lugar tão abençoado, né? Esse nosso sul de Minas, com paisagens tão bonitas,
com lugares tudo de graça, tudo tão fácil, com fácil acesso, a pé as pessoas conseguem fazer, o lago municipal aqui em Itajubá, o parque municipal é de graça, um ambiente prazeroso em que a gente consegue desfrutar de um ambiente saudável, de água à vontade, inclusive, porque lá tem água. Inclusive, eu gostaria de fazer um convite. A gente tem lá no lago municipal uma pista de caminhada que a gente, em parceria com a administração municipal, cuida. Então, é uma pista que a gente chama pista de caminhada da Unicor, que é uma pista que tem lá atrás do kart, atrás ali do kart ali, beirando aquela mata, aquelas árvores ali. É um lugar muito, assim, prazeroso, uma sombra, tem bastante árvore, tem uma pista de caminhada, tem uma área de piquenique para a família que é de graça. Basta chegar e usar e é muito legal de fazer a caminhada lá. Isso é muito legal porque investir na nossa saúde é de fato a possibilidade da gente ficar mais tempo por aqui e de forma saudável, né? Agora, acontece com o senhor também ali no seu consultório, a pessoa chega e fala, doutor, eu estou sofrendo disso, eu quero tal exame, né? Já determinando aquilo que você quer para a própria saúde. Qual é a contribuição do médico cardiologista quando se depara com essa questão? Isso é muito comum, né? Os pacientes muitas vezes eles chegam e eles acham que como é que eu posso dizer? Que a avaliação médica, ela se resume ao exame. Muitas vezes o exame ajuda muito, mas muitas vezes o exame atrapalha a gente no que a gente está querendo. Porque a gente pensa numa coisa, ou não pensou em nada e simplesmente pediu um exame. Quando vem alguma coisa diferente do que a gente imaginou, ou alguma coisa, a gente pede uma coisa X e vê uma coisa Y, a gente começa a se embananar no pensamento e começa de repente a pesquisar e buscar coisas, ou a tratar coisas que não existem. Porque o exame pode estar errado, porque o exame pode ter tido alguma interferência e que muitas vezes vão mais atrapalhar do que ajudar. E além de tudo, é muito fácil, né? Porque seria uma coisa muito mecânica, ou seria uma coisa muito fácil se o médico fosse substituído por um computador, em que você chega, você aperta lá um botão, você tecla a sua idade, tal tecla que você tem, e sai uma lista daquilo que você precisa fazer. Isso não dá para ser feito porque, primeiro, se fosse particular, esse paciente ia chiar, porque são muitos exames. Ele vai gastar dinheiro com um monte de coisa que não vai ter necessidade. Se fosse SUS, ele não ia conseguir fazer esses exames, porque ia encher demais aquela fila que a gente falou que é super cheia. E se fosse de convênio, a gente também não ia conseguir fazer, porque os convênios não sobreviveriam. Então, a avaliação médica, primeiro, quando a gente aprende na faculdade, a primeira coisa que a gente aprende é fazer anamnese. A anamnese é sentar e conversar com o paciente, ver quais são as queixas, o que está acontecendo e tudo mais. Diante da anamnese, ou a anamnese, especialmente nas questões clínicas, e cardiologia é uma ciência eminentemente clínica, ela traduz muito do que a gente está pensando. Desde a hora que o paciente entra dentro do consultório. Se ele entra dentro do consultório derrubando as coisas, se ele entra dentro do consultório falando no celular, se ele entra dentro do consultório, a gente já percebe que o paciente tem algum grau de ansiedade, alguma coisa assim. Então, desde a hora que a gente chama o paciente, a gente já sabe. Quando a gente pega a ficha de um paciente, a gente pega a idade do paciente, a gente já vê, pô, esse é um jovem que tem uma chance menor de ter problema do coração. Ah, essa aqui é uma senhora de 70 e poucos, de 80 anos. Essa aqui tem uma chance maior de ter doença do coração. Então, tudo isso a gente vai levando em consideração antes da gente chegar no final da consulta. Antes de começar a consulta, a gente já avalia essas questões. Isso é a anamnese. Depois disso, a gente aprende que a gente precisa saber fazer um exame físico bem feito. Examinar o paciente, auscultar o coração, ver a pressão, examinar o paciente de um modo global. Depois disso tudo, a gente começa a formular hipóteses diagnósticas na nossa cabeça. E a partir dessa formulação de hipóteses é que a gente vai definir o que vai precisar. Qual medicamento usar, qual exame solicitar. Então, o exame, e ele chama exame complementar, porque ele complementa essa avaliação inicial que a gente fez. Não dá para substituir e colocar o exame antes.
Por isso, muitas vezes, a gente orienta os pacientes e eles perguntam, doutor, mas você não vai pedir tal exame? Doutor, você não vai pedir tal exame? Eu falo, vamos pedir, na medida do que for necessário, na medida do que for sendo a ordem dos exames. Então não adianta o paciente, todo paciente que chegar lá do coração, e eu pedir para fazer um cateterismo do coração, por exemplo. Não adianta eu chegar lá e todo paciente eu querer fazer um exame lá na frente avançado, sendo que os exames anteriores eu não vi ainda. Então a gente precisa fazer de maneira escalonada, porque senão a gente começa a trocar os pés pelas mãos e fazer coisas que não tem necessidade e coisas que vão atrapalhar e não vão ajudar. E isso é muito legal observar, porque, Dr. Jota, nada vai substituir a capacidade humana. Nada. A interação da humanidade com a clínica, com o potencial tecnológico que vai fazer essa junção para obter melhores resultados para a vida das pessoas. E não substituir por avaliação tecnológica simplesmente, né? Uma máquina avaliando as pessoas. Isso para mim é uma grande sacada, porque ao cuidar da nossa saúde integral, das diversas formas, o campo emocional, físico, mental, é preciso a gente ter essa compreensão de que nada vai substituir o profissional que de fato tem um olhar humanizado, um olhar de empatia para o outro, estabelecendo uma conexão de um ser humano com outro ser humano, e não apenas estabelecendo aquela hierarquia médico-paciente ou, né, simplesmente saindo pedindo exames. Mas a nossa cultura, não sei se faz sentido para você que está me assistindo, diz o seguinte: muitas vezes eu já vi pacientes entrar no consultório médico e sair, né, eu trabalhando na enfermagem, sair e ele ia ficar triste. Por quê? Porque fala assim, o doutor não passou nenhum exame para mim, não me deu, não saiu com a receita, parece que saiu com aquele papel na mão, faz toda a diferença na vida da pessoa. Mas o que de fato vai fazer a diferença na nossa vida é as nossas atitudes, é a autorresponsabilidade de eu me cuidar, e ali o médico ele vai ser um colaborador. Você já percebeu também, doutor Jota, que muitas vezes a gente corre o risco, enquanto profissionais da saúde, de querer a qualquer custo salvar aquela pessoa que muitas vezes não quer? Acontece nesse ambiente, essa situação? Isso é muito triste, porque na verdade o preceito maior que a gente aprende enquanto aluno da faculdade de medicina e tudo mais, e a gente aprende o tempo inteiro, é buscar a salvação do corpo, a gente buscar o tratamento, a gente buscar a melhoria e a gente buscar isso tudo. Mas isso tudo faz parte do nosso tratamento, mas a gente não está tratando a gente mesmo. Então a gente precisa ter a ajuda pessoal do paciente que está na nossa frente para que a gente consiga desempenhar o papel, consiga trabalhar do jeito que a gente precisa trabalhar e do jeito que aquele paciente merece. Muitas vezes o que acontece é que o cara está desanimado, o cara está depressivo, e isso tudo vai gerando dificuldades no tratamento, que ele, se a gente conseguir quebrar essa barreira, a gente consegue ajudar muito. Sem dúvida que isso Não, muito legal. E assim, eu gostaria que o senhor pudesse pincelar para a gente também algumas questões. Por exemplo, aquelas pessoas que estão nos assistindo agora, que entrou nessa rede social, queria pedir uma gentileza. Curte, comente, compartilhe esse vídeo para que mais pessoas possam ter acesso a essas dicas que o Dr. Jota, cardiologista, está trazendo para a gente. E também fale um pouquinho para mim quem é o Dr. Jota de fato, a pessoa e a sua história. Quem é essa pessoa que levou até a medicina? Esse é o anseio, de que maneira, como que ele foi, peraí, vou fazer medicina, tem tantas outras habilidades e profissões na vida que poderia desenvolver a serviço da coletividade, escolheu medicina. Eu sempre gostei, a vida inteira, gostei muito de pessoas, eu sempre gostava muito de pessoas, então eu nunca gostei muito de máquina. Então eu nunca gostei muito de, por exemplo, de brincadeiras, quando criança, que fossem no computador ou no videogame, até porque antigamente não tinha muito isso, né? Nossa vida antigamente não era resumida a essas questões. A gente não tinha esses estímulos de informática, a gente não tinha isso. Na minha época o computador começou a surgir, celular não existia, então a gente brincava mais, então o relacionamento interpessoal era muito maior. Então, e eu sempre gostei mais de brincar na rua, de jogar bola e tal, do que de ficar na televisão, por exemplo, e tudo mais. Então, eu sempre gostei muito de me relacionar com as pessoas e menos de me relacionar com máquinas. E aí, talvez, foi a distinção lá atrás entre assumir uma coisa que não fosse de matéria exata também, né? De engenharia, de matemática, essas coisas. O meu pai é engenheiro, de formação, mas eu não me via trabalhando, ou não me via
mexendo, trabalhando, lidando com máquina e tudo mais. Então, talvez tenha sido esse o despertar. E aí, isso talvez até o embrião, depois que eu escolhi fazer medicina e fazer alguma coisa clínica, de cardiologia. Porque eu gosto desse contato, eu gosto dessa aproximação, de cuidar, ajudar, conversar e tudo mais. E isso talvez tenha sido o que me motivou a escolher uma área clínica dentro da medicina. Porque eu poderia ter escolhido, por exemplo, uma área cirúrgica, como cirurgia geral, uma cirurgia plástica ou alguma outra, uma cirurgia torácica, uma cirurgia vascular, cirurgia ou qualquer outro tipo de cirurgia. Mas que também era contra aquilo que eu acho. Porque eu gosto da questão clínica, eu gosto de conversar, eu gosto de escutar o paciente, E esse paciente clínico é um paciente que a gente trata a vida inteira. Não é um paciente, por exemplo, igual uma cirurgia que opera a vesícula e esse cara nunca mais vai voltar comigo, nunca mais vou ver esse paciente, né? Então, essa questão me levou para essa área clínica da medicina. Escolher alguma coisa que fosse... que eu tivesse o paciente sempre comigo, sempre do meu lado, sempre me relatando a melhora de acordo com aquilo que eu fiz e tudo. E isso satisfaz a gente, quando a gente está buscando alguma coisa que a gente faz com amor, que a gente gosta de fazer. E quando o resultado vem de acordo com o que a gente esperava, a gente se motiva mais ainda a lutar e a melhorar ainda mais esse paciente e aplicar isso para outras pessoas. Isso vai criando uma rede legal na vida da gente. Então, para isso, a satisfação pessoal também é muito grande. Né? Não, muito legal, porque é colocar a cardiologia como missão de vida de fato, né? Se colocar a serviço do outro com as suas potencialidades. Isso é fundamental para a gente transformar o indivíduo, que transforma famílias, e famílias transformam sociedades, né? E assim a gente pode criar um novo ambiente. Agora, NCOR. Gostaria que aparecesse aqui embaixo do nosso vídeo também o Instagram da NCOR para que mais pessoas pudessem acessar e conhecer a clínica. Fala um pouco para mim da NCOR, qual que é o preceito, como ela trabalha e como que as pessoas podem encontrar ela para que eles possam ser atendidos por lá. A NCOR é a minha clínica, né? Eu sou um dos sócios da clínica. Ela fica ali na Avenida BPS, no comecinho da Avenida BPS, em frente à pracinha, que o pessoal chama de pracinha da Unimed ali, porque antes a Unimed era ali, o pronto atendimento da Unimed, antes de construir aquele pronto-socorro, né? Bem ali no começo, aquele pessoal chama de pracinha da saúde, onde tem uns aparelhos de ginástica ali, no comecinho da Avenida BPS. Ela fica ali em frente, do lado do Procon. É uma clínica que a gente faz tratamento clínico dos pacientes, então tem consultas dos pacientes do ponto de vista cardiológico. A gente tem também a doutora Flávia, que é cardiopediatra, então faz tratamento das doenças dos corações das crianças. E trabalho lá diretamente também junto com o doutor Rodrigo, que é o ecocardiografista, que faz o ecocardiograma. Lá na clínica eu faço as consultas, e sou responsável pelo eletrocardiograma e o teste ergométrico, que é o da esteira, e os outros exames também, tem outros profissionais, como o Dr. Rodrigo, que faz o eco, e os outros profissionais que ajudam a gente no dia a dia da clínica, fazendo os outros exames. É uma clínica de atendimento dos pacientes com algum problema do coração, né? Seja com problema ou seja para prevenção, como a gente falou lá. E o ideal é que as pessoas possam procurar justamente para fazer a prevenção, né, e promover a sua saúde, para que amanhã não precise recorrer com tanta celeridade ou urgência, querendo que possa resolver algo que está instalado há muitos anos. Porque o grande desafio também, Dr. Jota, pode ser por aí, né? As pessoas talvez esperem aquilo ficar muito mais angustiante, aquele acúmulo de vidas todas, de tensão, de tudo aquilo, de uma alimentação durante toda uma vida. E chega lá o médico, talvez queira que ele resolva em um pequeno espaço de tempo, com apenas um tratamento ou com uma orientação, e medicina não faz mágica, né? Não dá para ser assim. Por isso que a gente fala que a gente tem que continuar aquilo que a nossa mãe faz, né? Porque a nossa mãe faz uma coisa que é muito interessante e que talvez por conta do instinto materno, de cuidado e tudo mais. Quando a gente nasce, a gente passa a primeira vez no pediatra, a gente passa uma semana depois no pediatra, a gente passa no primeiro mês, a gente passa no segundo mês, a gente passa no terceiro mês, depois passa para 6 meses, depois passa para 1 ano, e de ano em ano a gente vai passando. Quando a gente entra na fase da adolescência, acabou. Ninguém mais vai no médico. Quer dizer, tudo isso que a mãe fez com a gente durante aí 15 anos, a gente abandona e depois não faz mais.
Verdade. Então, a gente tinha que seguir isso que a gente aprendeu. Mas a gente não foi no médico porque a gente quis, com 1 mês, com 2 meses. Alguém levou. Se alguém levou, foi alguém que ensinou a gente. Nada melhor do que a mãe para ensinar o que a gente precisa fazer e o que a gente não precisa fazer. E se a gente seguisse esse preceito que ela colocou, primeiro mês a gente vai no médico, segundo mês a gente vai no médico, primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, vai até os 5 anos. Depois dali só se ficar doente. Né? Mas não, a gente deveria continuar cuidando ano após ano. Porque todo ano tem coisa diferente. Todo ano tem alguma coisa que mudou na vida da pessoa. Todo ano mudou a escola, mudou o trabalho, mudou as relações, mudou os amigos, mudou, alguma coisa mudou. Então é importante a gente avaliar ano após ano. Olha, e a gente tinha que continuar assim. E a gente não faz, né? A gente deixa para ir lá quando, depois de 20, 30 anos, começou a aparecer alguma coisa. E aí a sabedoria materna nos auxiliando a caminhar na vida, mas muitas vezes a gente não dá ouvido. A mãe é a vida e o pai é o mundo, já dizia o Bert Hellinger. Então, por isso, é importante a gente poder ter esse olhar para essas nossas questões de saúde de forma preventiva. Essa é a minha contribuição aqui na nossa conversa com o Olhar Ampliado com o Dr. J, cardiologista. Se faz sentido para você essa nossa prosa, eu peço que você curte, comente e compartilhe esse vídeo para que mais pessoas possam ter acesso a essa nossa conversa. Sendo assim, Dr. J, quero te agradecer pelo carinho de estar aqui comigo para a gente divulgar mais ações relacionadas à nossa saúde do coração. É um prazer estar aqui mais uma vez, estamos sempre à disposição, o que precisar, a hora que você quiser, a gente está aqui de novo. Ótimo, eu fico muito feliz com a disponibilidade do médico cardiologista J, da NCOR, para que a gente possa levar para as pessoas um pouco mais de informação. Nunca é demais a gente poder bater na mesma tecla, que é a saúde do coração. Nós sabemos o que muitas vezes nós precisamos fazer, mas por que eu não tomo a atitude no devido tempo para fazer a ação que eu preciso agora? Por que eu deixo para depois aquilo que eu posso me prevenir já? Vamos iniciar com pequenas ações mais efetivas, porque muitas vezes as pessoas querem colocar metas muito distantes e complexas para realizar algo. Isso deixa bem claro que você não quer fazer. Quando eu quero realizar algo de forma efetiva na minha vida, eu coloco uma meta pequena, mas logo. Isso surte muito mais efeito. E, obviamente, também dentro desse contexto, há o planejamento estratégico de forma macro, mas se eu quero ganhar algo agora, de fato concreto na minha vida, coloque uma meta pequena e uma meta que é realizável, mas para já. E assim você vai se sentir melhor. Inicie uma caminhada. Inicie a mudança de alimentação, comece então bebendo mais água. Então tudo isso pode cuidar da saúde do seu coração, que é o meu compromisso. E assim eu agradeço a presença do médico aqui, Dr. J, junto comigo, e a gente finaliza o nosso programa chamado Olhar Ampliado, justamente com o objetivo de possibilitar a ampliação da nossa consciência através de conversas com especialistas de diversas áreas. Olhar Ampliado é o meu compromisso com você. Forte abraço, a gente se vê até o próximo programa. Obrigado, Dr. J, pelo carinho, viu?